Não tem como não dizer que a faculdade não vai mudar você. Se você vai fazer medicina, saiba que esses 6 anos, eles vão sim mudar a forma como você se vê, como você vê as outras pessoas, os seus pensamentos sobre produtividade, sobre organização de tempo, sobre o que é realmente importante para você na vida. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco de como a faculdade de medicina mudou a minha mentalidade, principalmente as coisas que eu aprendi ao longo desses anos, coisas que eu também queria saber antes de entrar na faculdade. Meu nome é Fernanda, eu sou estudante do 4º ano de medicina, já estou aí no período clínico. E nesse vídeo eu também vou dar algumas dicas de coisas que você pode se preparar caso você ainda não tenha começado a faculdade de medicina, ou então se você ainda está no início. Coisas que eu queria saber que talvez podem te ajudar a te dar uma luz aí ao longo da sua jornada. E a primeira coisa é que eu gostaria de saber melhor como lidar com a matéria atrasada. Porque assim, no cursinho, muitos assuntos que eu estava estudando já eram assuntos velhos que eu tinha visto no ensino médio, então não tinha aquela correria de aprender um assunto novo a cada semana, eram sempre aqueles mesmos assuntos, então eu conseguia levar, assim, mais de boa essa questão da matéria atrasada, porque não tinha muita matéria atrasada, eu só precisava revisar, fazer exercícios, eu tive uma base muito boa no ensino médio. E aí, quando eu entrei na faculdade, foi aquele choque de toda semana ter um assunto diferente, não só eu precisar aprender os assuntos, mas eu precisar explicar, porque o PBL, ele funciona de uma forma um pouco diferente, eu vou falar mais sobre isso no fim do vídeo. E eu acho, particularmente, que é impossível você manter a matéria em dia durante toda a faculdade de medicina. Eu acho que todo aluno vai ter, sim, aquela matéria que falta ele revisar, que ele precisa fazer mais questões sobre aquilo. Fazer questões até hoje é algo que eu preciso me acostumar, eu fazia muito no cursinho, mas quando entrei na faculdade, pelo volume de conteúdo, eu não consigo mais me organizar assim tão efetivamente para revisar e fazer questões de todos os assuntos. E o segredo de tudo isso que a gente vai aprendendo ao longo do tempo é saber priorizar, porque nem todos os assuntos eles têm a mesma relevância, a mesma prevalência das doenças. Então, doenças que são mais prevalentes são mais prováveis da gente encontrar no dia a dia, ou então numa prova de residência, a gente obviamente vai dar uma priorizada ali. E eu acho que o ponto principal de lidar com a matéria atrasada é, primeiro, aceitar que você sempre vai ter matéria atrasada, que foi algo que eu tive que entender com a faculdade. A gente é forçado a entender que a gente não dá conta de tudo. E o segundo ponto é que a gente precisa se organizar, sabendo priorizar os assuntos, principalmente em época de prova, quando dá uma pressão maior, a gente precisa saber como que a gente vai investir o nosso tempo e otimizar o nosso estudo realmente para não ficar muitas vezes estudando coisas que no fundo a gente já sabe, porque às vezes é um erro que a gente cai, né, de continuar estudando assuntos que a gente já entendeu ao invés de passar para o próximo assunto. Então tudo isso precisa de um jogo de cintura assim bem elaborado para você saber o que estudar e otimizar esse estudo da melhor forma possível. E além disso, algo muito marcante, eu acho que todo mundo passa por isso, quando a gente entra na faculdade, principalmente faculdade de medicina, existe aquele choque da comparação entre os colegas. Isso acontece desde o cursinho, né? Para mim o cursinho era um ambiente de muita competitividade, era um ambiente bem tenso. Eu acho que isso até aliviou um pouco com a faculdade, mas mesmo assim é algo que predomina, porque ali você tá numa sala com outros estudantes que são muito bons, eles são pessoas muito inteligentes, só que pode ser que venha aquele sentimento na gente de que a gente é insuficiente, que a gente não é bom como os outros, sabe, aquelas sementinhas do mal que vem na nossa cabeça e que a gente precisa cortar, né, entender que a gente tá ali por algum motivo, existe um propósito maior na nossa aprovação, no fato da gente estar ali naquela faculdade, e que o que importa é a gente dar o nosso melhor, a gente fazer o que a gente pode dentro da nossa realidade, ao invés de ficar olhando pro colega, sabe? Algo que a faculdade de medicina principalmente nos ensina muito é a gente cuidar das nossas emoções nesse sentido. É claro que cada pessoa vai ter uma reação diferente, cada pessoa tem uma inteligência emocional em níveis diferentes, porém, se você quiser seguir por um bom caminho, cuide das suas emoções nesse sentido, de não deixar a vitória e o sucesso do outro impactar a imagem que você tem sobre si mesmo. Não é porque o outro tem inteligência que não vai sobrar inteligência pra mim, que não vai sobrar sucesso pra mim. Sabe, depois de prova a gente anota o gabarito ali, vai comparar com os colegas, e às vezes é algo tenso, porque às vezes é uma prova que a gente sabe que não foi bem e o colega foi. Então fazer toda essa comparação é normal até um certo limite. A gente não pode deixar que a vitória do colega faça com que a gente se sinta um lixo e nem vice-versa, sempre tendo também empatia com as pessoas. Algo que a gente precisa trabalhar, principalmente como estudante de medicina, é a nossa empatia, né? Afinal de contas, a falta dessa empatia pode levar a um burnout, né? A gente querer desistir de tudo porque a gente entra nessa questão da desumanização, de não enxergar o outro como alguém que é um ser humano como a gente, que tem emoções, sabe? Os nossos colegas, a gente também precisa ter esse olhar sobre eles, um olhar de amor, de empatia, de também ajudar,
de quando você vê um colega se sentindo para baixo por causa de uma nota, você ir atrás, tentar confortar ali do seu jeito. Ter muito cuidado com essa questão da comparação. Quando a gente fala de comparação, não tem como a gente também não lembrar das redes sociais, que são lugares onde a gente vê muitas pessoas postando a melhor parte da vida delas, né? A melhor parte dos estudos, das conquistas delas, e muitas vezes a gente deixa isso entrar no coração e afetar a nossa autoestima. E sabe, uma pessoa que não tem uma autoestima bem construída, que não tem controle sobre as suas emoções, sobre a sua ansiedade, não é uma pessoa que vai ter um estudo produtivo. Então tá tudo interligado. E com a faculdade a gente entende bastante disso, que o nosso estudo, ele pode ser mais produtivo, ele pode ser mais leve, se a gente cuidar também dessa parte emocional, de toda essa parte social também. Porque se a gente não tomar cuidado com isso, a gente começa a observar a vida das outras pessoas, principalmente na internet, onde tudo parece perfeito, e a gente acha que o que a gente tem não é suficiente. A gente fica com medo do nosso futuro, medo de não conseguir alcançar, mas o importante é a gente, primeiro, entregar tudo na mão de Deus, né? Levar pra Deus esses nossos sentimentos de ansiedade, de insuficiência, colocar realmente aos pés dele, porque primeiramente é ele que redime o nosso coração, é ele que nos resgata disso, e depois a gente precisa realmente tomar um certo cuidado com as nossas emoções e os nossos pensamentos, focar no nosso próprio crescimento, ao invés de olhar para a vida do próximo dessa forma. E entender que tudo na vida são ciclos, né? Altos e baixos, a gente tem essas oscilações naturais na nossa vida, de que em uma semana a gente tem uma nota boa, outra semana a gente tem uma nota péssima. Já aconteceu comigo, inclusive esse semestre, de estudar bastante para uma prova e aí tirar aquela nota boa, e na próxima prova eu desanimo, né, porque eu já tirei uma nota boa, aí vem a nota baixa, obviamente, e aí eu me sinto uma fracassada. Mas a gente não pode deixar isso também ultrapassar a ponto de definir a nossa identidade, definir o nosso valor como estudante, porque as notas boas, as notas baixas, elas vêm e vão, sempre vai ter uma outra prova, uma outra oportunidade, e tudo é um aprendizado no final das contas. Algo que eu queria também ter pelo menos uma noção antes de entrar na faculdade é o PBL, esse método ativo de ensino, que enfim, eu não vou me alongar muito explicando como que funciona, mas o PBL é um método que prioriza o estudante buscar o seu próprio conhecimento. Então, tem um tutor ali, você tem essas tutorias, onde é passado para você com antecedência o assunto para você estudar, você estuda em casa, com seus livros, né, com seus próprios materiais, e quando você chega na aula, você chega para a tutoria, você precisa simplesmente compartilhar esse conhecimento. Eu percebo que esse PBL, ele é um método que ele instiga muito o aluno a participar, o aluno a falar, colocar o aluno no centro. E ele tem as suas vantagens, os seus prós e contras, mas o que pesa principalmente é essa questão, né, de adaptação, da gente precisar explicar. Nunca que no cursinho eu tive esse estímulo a ficar falando, a fazer seminários, a me expressar, a falar o meu conhecimento. Mas aqui na faculdade, com o PBL, a gente precisa toda semana apresentar o nosso conhecimento diante da turma, diante de um tutor. Eu acho que isso me desenvolveu bastante em questão de didática, obviamente, de organizar meu pensamento, às vezes de uma forma mais simples, né? Porque o que a gente lê num livro, num Guyton da vida, que é um livro de fisiologia, e a gente precisa pegar aquele conteúdo super denso e transformar em algo explicável, sabe? É uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai aprendendo. Mas antes da faculdade, eu gostaria de ter um pouco dessa noção de que não seria como eu imaginava, né? Que eu imaginava que todas as faculdades ainda seguiam um método tradicional de ensino, onde o professor chegava na aula e você passava o dia todo assistindo o professor explicando, assistindo as aulas, e depois você pegava para estudar sozinho só o que já foi passado na aula. Agora o PBL não. Ele instiga você a estudar antes da aula, e quando chegar ali na hora da tutoria, os seus conhecimentos terão que ser apresentados diante de outros alunos, você vai ouvir também outros alunos e o tutor, obviamente, vai monitorar ali, mediar tudo isso. Como eu disse, tem os prós e contras, né? Eu sinto um pouco dessa falta do professor pegando da nossa mão, apoiando, dizendo pra gente qual caminho seguir. Então, é um método que exige bastante autonomia do estudante. Então, se você não está preparado para isso, já pode se preparando, né? Porque existem muitos alunos que têm essa dependência de professor e que precisa de alguém ali pegando na mão, pressionando, e o PBL não é o método adequado para esse tipo de pessoa. Então, a pessoa precisa se adaptar, né? Precisa mudar a sua forma de estudar para que ela consiga levar o PBL de uma forma mais tranquila possível. E outra coisa que a faculdade também me ensinou, principalmente nesse ano, foi que, como eu disse já nesse vídeo, o nosso estudo ele é afetado também por essa área emocional, social, a autoestima que a gente tem, também afeta na forma como a gente estuda, na nossa produtividade, na nossa efetividade.
Porém, uma coisa que eu também não sabia antes de entrar na faculdade é essa questão mesmo social, de ter amigos, não só da área da medicina, mas também fora dela, de realmente precisar das pessoas e pequenos encontros, né, pequenas coisas com famílias, com amigos, pequenos momentos, eles têm um impacto bastante grande na nossa saúde social e emocional, que afeta também o nosso estudo. Pequenos cuidados que a gente tem com nós mesmos também, no cotidiano, são coisas que vão contribuindo para a gente manter a nossa saúde mental tão necessária nessa faculdade de medicina. Eu não tinha tantos amigos assim no cursinho, então não era algo que eu me atentava tanto, mas quando eu entrei na faculdade, que eu consegui construir ali um ciclo de pessoas próximas, que a gente estava compartilhando as mesmas experiências, os mesmos sentimentos, isso fez toda a diferença na minha saúde mental, fez toda a diferença na minha construção de empatia também por outras pessoas, os momentos que eu tive também com a minha família. Então não só pessoas de dentro da medicina, né, mas eu percebo que é muito importante e é saudável que a gente mantenha também relacionamento com pessoas de fora, principalmente de outros ciclos sociais que não tem a ver ali com a nossa faculdade. Então fica até uma dica para você, se você quiser dar esse up aí na sua saúde mental, procurar pessoas também que não estão associadas àquele ambiente, às vezes que é um ambiente de estresse, né, como a faculdade é. Então, por exemplo, a igreja é algo muito forte que pode trazer esse acolhimento, ou então fazer algum esporte ali com um grupo de pessoas, uma aula de idiomas que seja, algum curso avulso, já pode contribuir para você ter aqueles momentos de descanso da sua mente, de não pensar 24 horas por dia em faculdade. Eu penso isso muito comigo, de não deixar a medicina me tirar coisas que eu quero fazer na vida, né? A faculdade é só um detalhe, não é a minha identidade. Ser estudante de medicina não resume tudo que eu sou. Eu tenho outros interesses, eu tenho outros hobbies que eu ainda quero explorar, e eu levo muito isso comigo, de não deixar a faculdade me impedir de tentar coisas novas, de buscar também novas experiências, novas amizades, novas pessoas que às vezes não tem a ver com esse mundo da medicina. Então não deixe você também de fazer o que você gosta, não vire só um estudante de medicina, né? Até porque, enfim, não sei se vai ser uma pessoa tão interessante se você, a única coisa que você faz na sua vida é estudar, é se entregar para a medicina e não pensar nas outras pessoas, não pensar nas possibilidades que a gente tem, do tanto de coisa que a gente pode fazer ainda nessa vida. É claro que as amizades de dentro da medicina também são importantes, são um suporte muito grande ali, principalmente em momentos de mais pressão, de provas. São pessoas que te ajudam não só a estudar, né, literalmente. Eu acho maravilhoso os momentos que eu tive ali com os meus amigos de antes da prova, a gente fazer uma revisão todo mundo junto. Sempre tem alguém que fala algo que vai cair na prova, que dá aquela dica final que acaba te salvando. E isso é algo, assim, bastante valioso. Então, algo importante também é a gente não se deixar levar por aquele isolamento, sabe? Aquele estresse de estudante que acha que a gente é o centro do mundo e que ninguém nos entende, e por isso a gente tende a se isolar, né? Eu acho que todo mundo já passou por um momento, assim, da vida onde parecia que ninguém te entendia, mas, na verdade, o que falta é um pouco de esforço para você se conectar com as pessoas. Não só pensar no que elas podem fazer por você, né? Mas você também buscar fazer algo pelo outro. Apoiar as pessoas, né? Sorrir quando elas estão sorrindo, também chorar e consolar aqueles que precisam. E tudo isso, esses momentos de família, com amigos, eles precisam ser incluídos na sua rotina, né? Nem sempre eles acontecem de uma forma espontânea. A gente também precisa de organização e dentro da nossa rotina colocar momentos de descanso, de lazer, de contato com essas pessoas. Não caia nessa de, eu vou fazer tal coisa se sobrar tempo, porque às vezes não sobra tempo. Sempre vai ter uma prova, sempre vai ter uma matéria atrasada, sempre vai ter algo com que se preocupar em relação à faculdade. Então, se a gente for deixar para começar a viver depois que tudo isso acabar, talvez a gente já perca muitos anos da nossa vida aí sem fazer o que realmente é importante pra gente, né? Sem refletir sobre o que é realmente valioso na nossa vida, quem são as pessoas que a gente quer realmente manter por perto e nutrir um relacionamento, construir uma história com essas pessoas, tá? Então lembre-se que sempre vai ter algo pra fazer da faculdade e isso não pode sempre nos parar de fazer coisas que a gente gosta, de manter os nossos hobbies e principalmente de nutrir os relacionamentos que a gente realmente se preocupa ali, que a gente realmente quer manter por perto na nossa vida. Então foram essas as coisas que eu gostaria de saber, de ter refletido um pouco antes de entrar na faculdade. Muitas delas eu aprendi mesmo na faculdade e eu reconheço que não tem como a gente ter toda essa experiência antes de realmente viver aquilo, né? Tem coisas que realmente a gente vai aprender só na faculdade, só na prática ali, que o máximo que a gente pode fazer é conversar com outras pessoas, tentar entender a experiência delas,
porque talvez a nossa experiência também seja parecida, né? Mas cada um tem a sua história, tem a sua experiência, né? É óbvio que cada um vai passar por coisas diferentes, tem realidades diferentes, mas sempre tem aquelas coisas que conectam a gente, né? Que todo estudante de medicina em algum momento vai passar por aquilo. Se você gostou desse vídeo, se te trouxe alguma reflexão importante, não esqueça de curtir, mandar para alguém também que tá fazendo faculdade de medicina ou que vai começar, às vezes um calouro aí que você conhece. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Eu te vejo na próxima.